Olá, meus amigos, aqui é o Dr. Luciano Tadeu, tudo bem com vocês? Quanto tempo que não postava nenhum vídeo novo aqui no nosso canal no YouTube, mas estamos de volta aí, né? A versão atualizada 2024 para deixar você muito bem informado, né? Compartilhar aqui algumas informações para que nós possamos então difundir, né, as informações acerca do direito. Muito bem, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a averbação de períodos, né, trabalhado de forma irregular, ou seja, informal. É possível então essa regularização posterior, né, que chama-se averbação de período trabalhado para fins de cômputo do tempo de serviço, e com isso atinge então o tempo necessário para a aposentadoria. Então, como que isso funciona na prática? Vou citar aqui alguns exemplos, né, que nós temos visto e que é possível então que o segurado, né, o cidadão que trabalhou em algum período da sua vida de maneira irregular, ou seja, sem o registro, sem o efetivo registro na carteira de trabalho, é possível que no futuro, num tempo posterior, ele consiga regularizar essa situação e com isso averbar esse tempo para efeitos de cômputo da carência necessária para o recebimento da aposentadoria, tá certo? Isso serve tanto para a aposentadoria por tempo de contribuição, como a aposentadoria por idade, tá certo? Então vamos trazer aqui alguns exemplos práticos, né, dessa situação, e a partir disso você que conhece alguém, ou até mesmo você que vai estar assistindo esse vídeo, de repente possa estar se enquadrando nessa situação e enfim, fazer com que esse vídeo seja prático na sua vida no tempo real, tá certo? Então, por exemplo, um exemplo que nós já vimos aqui no escritório e que é uma medida legal possível, é a pessoa que trabalhou num determinado período da sua vida, por exemplo, como empregado doméstico, ou doméstica, né? Ou trabalhou numa empresa, ou trabalhou para um comércio, seja lá o que for o trabalho, e não foi anotado o seu registro na carteira, por algum motivo, né? Seja lá, independente do motivo. É possível que eu entre com uma ação declaratória, chama-se ação declaratória, para efeitos previdenciários na Justiça do Trabalho, tá certo? E a sentença produzida na Justiça do Trabalho, ela serve como elemento de prova para efeitos previdenciários, tá certo? Então, por exemplo, assim, doutor, falta 5 anos para eu me aposentar, falta 5 anos de contribuição, né, para eu atingir o tempo necessário para eu me aposentar. Só que lá atrás eu trabalhei num comércio do seu João, né, sem registro na carteira de trabalho. Como que eu faço? Mas fazem 20 anos, fazem 30 anos que eu trabalhei lá atrás. É possível eu acionar judicialmente para obter uma ação declaratória, uma sentença declaratória para efeitos previdenciários, de maneira que esse tempo reconhecido na sentença, ele sirva de prova para a averbação como tempo de contribuição? Sim, é possível. Então, você ouça novamente o vídeo se você porventura não pegou, mas sim, é possível, não importa o tempo. Mas a ação trabalhista, doutor, ela não prescreve em 5 anos, ou melhor, em 2 anos após a demissão? Não tem um tempo ali, um prazo decadencial, um prazo para eu poder entrar com uma ação na Justiça do Trabalho? Sim, exatamente. Mas existe uma exceção. E a exceção é justamente essa ação declaratória para fins previdenciários, tá certo?
uma ação declaratória para fins previdenciários. Então você que vai prestar um concurso, vai prestar um exame, está fazendo uma prova na faculdade, todas as ações na Justiça do Trabalho, elas são impedidas de entrar, ou seja, está o reclamante ali, o interessado, ele decaiu no seu direito em todas as ações após 2 anos da demissão? Não, existe uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é justamente a ação declaratória para fins previdenciários, tá certo? Então, como que funciona? Você vai brigar pela instrução dessa ação, para que ouça as testemunhas que trabalhou com você lá atrás, para que o juiz então sentencie, reconhecendo, declarando através da sentença o vínculo empregatício existido lá atrás, e essa sentença ela serve de prova para fins previdenciários, tá certo? Então essa é uma dos exemplos, é um dos exemplos, né, que você pode então utilizar para fins de averbação do tempo informal, para que esse tempo agora passe a integrar o seu tempo de contribuição, e esse tempo serve tanto para ação previdenciária, por tempo de contribuição, como para ação para aposentadoria por idade, tá certo? Então ela serve para as duas situações. Uma outra situação que é uma outra peculiaridade, né? Doutor, eu trabalhei lá atrás numa fazenda, né? Eu tirava leite lá na fazenda, eu também já tirei leite um período na minha vida, então eu tirava leite lá na fazenda e não tinha registro, não tinha nada, né? Eu trabalhei como rural lá, eu ajudava o meu patrão na agricultura, na pecuária, né? Então eu trabalhava lá nessa fazenda e não teve o vínculo empregatício anotado na carteira, não tenho como provar isso, como é que eu faço? E tá faltando, né? Normalmente é assim que funciona, tá faltando exatamente o tempo que eu trabalhei lá no sítio, na fazenda, para que eu venha me aposentar hoje, seja por tempo de contribuição, seja por idade, está faltando um período, e esse período é justamente o período que eu trabalhei lá na fazenda do seu João, né? O patrão era o seu João. Como que eu faço? Então existe sim a possibilidade, tanto do reconhecimento do vínculo empregatício para efeitos previdenciários, a declaração, essa é uma ação declaratória para fins previdenciários na Justiça do Trabalho, segue o mesmo rito aí das informações do exemplo anterior, tá certo? Ou eu posso também já pedir o reconhecimento na própria ação na Justiça Federal, pedindo o reconhecimento pelo INSS do período trabalhado como rural. Obviamente você vai precisar documentar com informações da época. Aonde eu consigo essas informações da época? Eu vou te dar uma dica aqui, a dica de ouro, é o Jump the Cat, é o pulo do gato, sindicato rural da sua cidade. Normalmente, na época de 90, 80, 70 para trás, já havia sindicato rural, e o sindicato tinha muito envolvimento com o patrão da época, com o fazendeiro, com o sitiante da época, e ele tinha a relação dos empregados lá, tá certo? Relação dos contratados, relação daqueles aquelas pessoas que trabalhavam ali no sítio sem vínculo empregatício, tá certo? Então é possível, para efeito rural, o reconhecimento na própria Justiça na própria Justiça Federal, contra o INSS, tá certo? Não precisa ser contra o patrão nessa hipótese aqui. Então você tem duas alternativas, tá bom? Isso é uma medida prática, né? Então não há nenhuma, doutor, mas já faz muito tempo, não importa, tá certo? Não tem problema nenhum você provando através de testemunhas, ou o próprio patrão. Eu, por exemplo, já vi casos, né, no qual o próprio patrão veio testemunhar a favor do empregado na Justiça Federal contra o INSS. Perfeito, não há nenhum problema em relação a isso. O juiz declara por sentença, reconhecendo como tempo de contribuição aquele período, e determina a averbação. Doutor, o que é a averbação? A averbação é o reconhecimento por meios incomuns ou por meios diferentes do normal,
do tempo de contribuição. Então o INSS coloca esse tempo e averba esse tempo no seu prontuário junto ao INSS e vai fazer com que seja somado todo esse período para fins de recebimento da aposentadoria por tempo de contribuição ou até mesmo a aposentadoria por idade. Então você que gostou desse vídeo, gostou dessas dicas práticas, né, de como averbar tempos informais para efeitos previdenciários, tempos informais que eu digo tempos que não foi anotado necessariamente na sua carteira de trabalho, ou porque não havia, ou porque não existia, ou porque você optou na época, enfim, seja lá qual foi o motivo, seja lá qual foi o prazo que isso ocorreu, faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, é possível de se discutir isso hoje através dessas medidas que eu compartilhei aqui com vocês. Tá certo? Então você que gostou desse vídeo, gostou dessa nossa publicação, compartilhe, comente, indique para alguém, tá certo? Você que é um estudante do direito, então fica ligado, tá certo? Todas as ações na Justiça do Trabalho são impedidas, são prescritas ou decaiu o direito de entrar com ação na Justiça do Trabalho, todas elas após 2 anos do término, do encerramento do contrato de trabalho? Não são todas. É possível que você entre então com uma ação declaratória para fins previdenciários na Justiça do Trabalho e você certamente não cairá nessa pegadinha na prova, tá certo, do seu professor, da sua matéria de direito do trabalho, de processo do trabalho, tá certo, no exame da OAB, seja lá qual for a situação que seja perguntado isso, você assistiu o nosso vídeo, então você já está ligado naquilo que é possível, tá certo? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, um grande abraço e até o próximo vídeo.